Bem-vindas à quarta e última aula da semana Primeiros Passos. É a última aula dos primeiros passos, porém, hoje é o grande dia que vocês vão dar a largada na verdadeira virada profissional. Vocês caminharam os primeiros passos e hoje é o dia de vocês poderem entrar de fato na virada profissional, conhecerem a comunidade Aurora, que eu preparei com muito carinho para vocês. Então, gente, tá incrível. Tudo isso que eu preparei é algo muito único mesmo. Nunca foi ofertado, eu nunca fiz algo tão completo assim. Então, eu tô muito feliz de ter vocês aqui acompanhando. Tenho acompanhado as visualizações e os feedbacks de vocês também. Então, tô bem grata já neste momento de primeiros passos e não vejo a hora de conhecer as minhas auroras, quem vai estar comigo aí pelos próximos 6 meses, né? Que eu vou estar direcionando. Os cursos que vocês vão ter acesso, gente, é por um ano, tá? As mentorias, os direcionamentos mais diretos são por 6 meses, mas depois tem opção também de renovação por valores diferentes. Mas enfim, não vamos pensar lá na renovação, vamos pensar no agora, que hoje é o primeiro dia, hoje é o dia de dar o grande passo aí na virada profissional de vocês. E hoje também vocês vão receber aqueles PDF bônus, né? Que eu falei para vocês anotarem aí os códigos, né? Então não foi à toa, hoje é o dia que eu vou estar disponibilizando esses PDFs para vocês e continuem guardando o segredo para que quem está lá no grupo e desejar, né, ter acesso a esses PDFs, que elas também venham aqui, assistam às aulas e aprendam toda a contextualização desses materiais que eu estou disponibilizando para vocês de forma gratuita. Mas vamos lá. Nossa quarta aula, como transformar dados da avaliação em objetivos claros e funcionais. Então, nós vimos a importância de saber escolher protocolos de avaliação a partir da queixa. Nós vimos ali como fazer investigação de TEA também no momento avaliativo. E nós vimos na aula de ontem como estruturar um plano de intervenção individualizado eficaz, né, com base. Então, aquele plano que eu trouxe para vocês, ele tem uma base científica para aquela estrutura, né, que advém ali da análise do comportamento aplicado. Então, agora a gente vai perceber como que a avaliação vai nortear todo o nosso plano de intervenção. Então, aqui nós temos que os déficits norteiam a escrita dos objetivos. Então, os nossos objetivos, eles não são aleatórios. Nós escrevemos objetivos com base nos resultados que nós obtivemos na nossa avaliação. Então, o que a criança teve dificuldade na avaliação vira objetivo de ensino. Por isso que, mesmo que a criança já tenha laudo, já tenha diagnóstico, a gente avalia do mesmo jeito. Porque a avaliação, ela tem esse caráter, né? Ela tem esse objetivo de identificar as lacunas. E não só as lacunas, mas também as habilidades, né? Porque a habilidade, inclusive, ela é vamos dizer assim, uma base para que ela alcance outros objetivos. Então, é importante a gente saber o que a criança já tem, para a gente ver se aquilo que ela tem já é uma escadinha para o objetivo mais complexo que a gente quer desenvolver. Então, sim, a avaliação existe em todos os contextos, não existe intervenção sem avaliação. Aí eu trouxe para vocês observarem um modelo de IPI com base nos resultados do Portage. Eu fiz uma avaliação utilizando o Portage e com os resultados dessa criança, eu transformei aqueles déficits dela, aqueles objetivos que não foram pontuados, em objetivos de ensino no P. E essa mesma estrutura que vocês verão aqui do modelinho do Portage, vocês vão fazer também com demais protocolos e escalas de avaliação. Sempre que vocês observarem, né, as dificuldades ali das crianças durante a avaliação, vocês vão transformar estes objetivos em objetivos, esses déficits, né, em objetivos dentro do plano de intervenção de vocês. Então, aqui, eu vou compartilhar primeiro esse PEI para ficar ainda mais claro para vocês. Acho que eu tenho que dar um ESC aqui. Avaliação do Portage. Uhum. Então, aqui, olha, esse é um modelinho de plano de intervenção feito com base no Portage.
Então, quando vocês olham aqui esse código S31, vocês vão perguntar: o que que é isso? De onde a gente tirou? Como que eu faço o meu plano assim, com código? Fica tão bonito, eu já ouvi. Essa frase realmente, quando a gente vê, traz aquela sensação de paz, né? Tá tudo estruturado, tudo organizadinho. De onde a gente tira isso, pelo amor de Deus? Da onde que eu tiro isso, gente? Da própria avaliação, dos próprios resultados da criança, tá? E isso vem da análise do comportamento. Todos os planos de intervenção com base em aba, eles são feitos a partir dos déficits observados da criança. Então, a gente vai olhar o que ela não pontuou e vai virar um objetivo de ensino. Então, esse S31 aqui nada mais é do que o objetivo socialização número 31 lá no inventário Portage. Ó, para quem não conhece o Portage e vai conhecer na virada, porque o curso do Portage está dentro da virada profissional, viu? Ó, então vocês vão vir aqui, ó. Socialização, objetivo 31, ó. Aqui, ó. Toma parte em uma brincadeira com outra criança por 2 a 5 minutos. Este é um dos objetivos que a minha criança ali daquele PEI, ela não pontuou. Então, isso aqui vai virar um objetivo de ensino. Compartilha uma brincadeira com um adulto por 2 a 3 minutos. Gi, mas espera aí, aqui é compartilha a brincadeira com outra criança por 2 a 5 minutos. Tá diferente. Você falou que era só olhar aqui e transformar em objetivo. Aí é que entra raciocínio clínico. Eu não consigo que a minha criança atinja, eu não consigo desenvolver ali em sessão com a minha criança, já no curto prazo, este objetivo dela brincar de 2 a 5 minutos com outra criança. Antes de eu colocar ela em situação de interação com outra criança, eu preciso o quê? Eu trabalhar com ela. Eu sou criança? Não, eu sou adulto. Então eu preciso trazer isso lá para o meu PEI. Lembra que eu falei que o PEI tem que ser tecnológico, tem que ser bem descritivo que a gente vai desenvolver? Então, ó, aquele objetivo virou compartilhar uma brincadeira com um adulto por 2 a 3 minutos. Comportamento-alvo: a criança conseguirá manter-se em brincadeira com adultos pelo tempo de 2 a 3 minutos. Nossa, Gi, mas eu preciso escrever esse comportamento-alvo? Isso é a gente fazer um PEI tecnológico, né? Que é abordado lá nas 7 dimensões da aba. E a gente traz isso para a psicopedagogia porque tem relevância, né? O PEI ele tem que deixar de ser aquela sequência de objetivos, de atividades que a gente vai desenvolver com a criança. O PEI ele tem que ter uma estrutura, né? E essa estrutura que eu trago para vocês é uma estrutura validada. Então, levem isso aqui para a prática de vocês. Então, vocês viram que o objetivo S31, socialização 31, ele se transformou aqui em brincadeira com o adulto, porque no curto prazo eu preciso eu primeiro ir para o chão com a minha criança. Então, aqui na forma de aplicação, olha, eu até descrevo: terapeuta e família devem propiciar situações de brincadeira e cronometrar o tempo. Aquele tempo tá ali, não é aleatório, então eu preciso cronometrar. De permanência da aprendiz na brincadeira iniciada. Caso haja resistência em permanecer em brincadeiras, utilizar estratégias de reforçadores naturais ou arbitrários. É que tem os tipos de ajuda, exemplos de alvos de ensino. Esse seria aquele objetivo transformado em objetivo de curto prazo. Porém, quando nós vamos lá para o meu longo prazo, vamos lá para o longo prazo, ó. Longo prazo. Compartilhar uma brincadeira com criança por 2 a 5 minutos. Então, ela não pontuou essa habilidade. Exatamente essa, tomar parte de brincadeira com criança por 2 a 5 minutos. Mas no curto prazo eu não ia conseguir, porque é eu que vou ir pro chão com ela, eu não sou criança. E eu não tenho que treinar primeiro, eu não tenho que colocar ela diante desses objetivos para depois ela generalizar para a criança. Então, isso é raciocínio clínico e eu vou ajudar vocês a construir isso, né? Eu vou direcionar vocês a construir este raciocínio clínico dentro da virada profissional, tá? Lá dentro da nossa comunidade Aurora. Então, aqui, ó, lá no meu longo prazo tem, ó, compartilhe uma brincadeira com outra criança por 2 a 5 minutos. É aquele mesmo objetivo. Então, isso é estruturar um plano com base na avaliação. Gi, preciso colocar esses códigos? Não precisa, tá? Inclusive, hoje eu já não coloco mais esses códigos. Eu gosto de usar esse para trazer como modelo para vocês, porque fica mais claro para eu explicar de onde veio. Mas não precisa necessariamente ter o código. Você pode fazer só isso aqui, ó.
É o que eu faço hoje, tá? Hoje eu não fico colocando os códigos porque dá um trabalhão. Aqui é mais para vocês conseguirem fazer esse link, né? Para quem já tem ali o checklist do Portage, é só vocês olharem lá e verem, nossa, faz sentido, né? Esse plano aqui, ele foi feito para uma criança de 1 ano e 8 meses, tá? Num contexto de intervenção precoce, mas eu quis trazer ele para vocês porque ele fica bem claro. Porém, a gente usa essa estrutura aqui para qualquer demanda, tá? Não só para intervenção precoce, não só para TEA. Enfim, essa é uma estrutura. Isso exige raciocínio clínico para que a gente diferencie, né, um PEI de intervenção precoce para um PEI de uma criança com dislexia que está passando por intervenção psicopedagógica. Mas a estrutura é a mesma, tá bom? Objetivos de curto, médio e longo prazo, objetivos selecionados ali com base no que não foi pontuado na avaliação. Então, o que não foi pontuado na avaliação vai nortear todo o nosso plano de intervenção. Às vezes, né, a depender do protocolo utilizado, vocês não vão utilizar a mesma nomenclatura, igual a gente consegue fazer no Portage. Mas não é porque não é igual que a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai olhar lá, por exemplo, a criança não foi bem num ditado de texto. Antes de eu ir para o de texto, eu vou fazer um ditado de palavras. Então, eu posso organizar esse nome desse objetivo de um outro formato. O importante é que eu entenda que aquilo que a criança não pontuou precisa virar o quê? Objetivo de ensino no meu PEI. Tudo aquilo, Gi? Não, porque às vezes a criança tem lacunas enormes. E lembra que o nosso PEI ele tem data para começar e data para finalizar, porque aí vem a reavaliação. Então, esse P é para 6 meses, tá? Então, em 6 meses eu não consigo, na maioria das vezes, desenvolver todas as lacunas que aquela criança apresenta. Tô dizendo na maioria das vezes porque, a depender das queixas ali, do repertório da criança, às vezes as lacunas não são tão grandes e a gente consegue, sim, resultados em apenas 6 meses de intervenção. Isso é individualizado, mas a gente vai dialogar sobre isso, eu vou direcionar vocês lá na comunidade Aurora, dentro da virada profissional. Esse modelinho eu vou disponibilizar para vocês, porque daí vocês conseguem fazer esse estudo, fazer essa comparação ali com os itens do Portage, né? Para vocês verem como que é interessante a gente usar o nosso raciocínio clínico para estar estruturando este plano de intervenção. Olha aqui que legal, ó, esse aqui de linguagem, esse L, cadê? Deixa eu achar aqui. Esse L1, ó, repete sons emitidos por outra pessoa, tá aqui no curto prazo. Lá no longo prazo, o que que eu tenho de linguagem, ó? Uso uma palavra funcionalmente para indicar objetos e pessoas. Então, lá no curto prazo, eu primeiro estou trabalhando imitação com ela. Depois que ela aprender a imitar, por exemplo, chamar isso aqui de chupeta, lá no longo prazo, eu quero que. Quando, imitação primeiro, gente, desculpe, né? Na imitação, eu falar para ela, fala igual, chupeta, chupeta, dela tem que falar igual. No longo prazo, eu quero que ela use esta palavra não só como imitação mais, mas como um pedido, como uma nomeação, né? Usa funcionalmente ela dizer chupeta. Mas no curto prazo, estou trabalhando o que com ela? Imitação, ecoico, né? A gente olhando para os operantes verbais, o primeiro que se desenvolve é o ecoico, que é a imitação. Então, antes de falar, ela precisa ecoar. Por isso que o bebezinho, quando está desenvolvendo fala, né? Ele começa como? Imitando. Então, ele fica mamãe, mamãe, de tanta mãe ficar, né? Mamãe. Então, papai, de tanto papai ficar, papai. Então começa por imitação. Então esse P aqui, ele foi feito para uma criança de intervenção precoce, tá? Mas eu quis trazer ele porque dá para ver claramente esses objetivos de curto, médio e longo prazo, os códigos ali do Portage, mas nós teremos mais diálogo, né, sobre essas questões lá dentro da virada profissional também. E vocês vão ter acesso a esse PEI para que vocês possam estudar e fazer todos esses links ali que eu estou trazendo para vocês. Então, essa aqui é a avaliação do Portage. E falando no Portage, eu quis até trazer para vocês que, gente, o curso do Portage, ele tá dentro da virada profissional. E não é qualquer curso, tá? Porque eu já vi profissional vendendo o curso do Portage muito barato. Então eu fico assim, nossa, né? As minhas alunas vai ver e vai falar, nossa, o curso da Gi tá muito caro. Mas, gente, o meu curso do Portage não é porque é meu, não. Mas ele é muito completo, muito completo. Então, vocês vão aprender toda a estrutura ali, as regras, né, de aplicação, vão levar esses dados para o gráfico, vão ter modelo de relatório com base no Portage, modelo de hipótese diagnóstica de TEA com base no Portage, modelo de plano de intervenção com base no Portage. Então, ele não é só a avaliação. Inclusive, o que a gente tem no meu curso do Portage é a lista de recursos a ser utilizado. Então, sabe quando você não sabe que brinquedo que você tem que usar, o que que você tem que fazer para avaliar aquela habilidade? No meu curso vocês têm isso disponível, ó. Então, e
ainda a explicação. Ó, lá na socialização 11, você precisa de um espelho. Na socialização 25, você precisa de um chocalho. Lá na socialização 55 e 75, você precisa de um jogo de regras, né? Jogo da memória, não derrube o pinguim. Então, tá vendo que eu trago aqui os brinquedos que vocês precisam ter para montar a caixa de avaliação de vocês? Teve uma época que eu até vendia essa caixa antes do meu curso ter estes materiais sendo disponibilizados. Agora eu disponibilizo, vocês mesmos conseguem montar a caixa de vocês. E outra coisa, tá? O Portage, ele vai trazer muitas coisas assim, ó. Tipo aqui, ó. Linguagem 16. Ai, tipo, gente. Ai, meu Deus. A supervisora, olha o jeito que a supervisora, né, fala. Não, gente, é vícios de linguagem, né? Como este aqui, né? Vamos trocar o tipo. Como este aqui, olha, esse objetivo aqui de linguagem, né? O objetivo 16 lá de linguagem, ele pede que nós utilizemos imagens de copo, colher, prato. E agora, eu vou ter que fazer tudo isso aqui? Se você fizer a minha capacitação do Portage, você não precisa produzir nada, porque vocês têm tudo prontinho, tudo feito com base no Portage. Gente, eu me dediquei tanto quando eu fiz essa capacitação que eu tenho um orgulho desses materiais do meu curso do Portage, porque ele é realmente muito completo. Olha, tem um objetivo do Portage que é para criança associar, né, imagens que se completam. Então, meia, sapato, pasta de dente, escova de dente. Isso aqui dá um trabalhão para produzir, tá? Tanto é que eu não tenho essas habilidades de fazer. Eu busquei uma profissional colega minha que sabia fazer isso aqui muito bem, fiz esse investimento para que ela fizesse isso para que eu disponibilizasse para vocês. Mas olha, é completo mesmo. E além disso, ainda dentro do meu curso do Portage, vocês têm o guia do avaliador, onde eu transformei todos esses itens aqui, que às vezes a gente nem sabe o que está avaliando, o que a gente precisa fazer, em um guia onde tem os modelos do que você precisa avaliar na criança. Isso aqui está lá no livro, mas a gente leva o livro para avaliação? Não leva, né? Então, eu fiz isso aqui para vocês, ó. Por exemplo, o item 27 de linguagem tá assim, ó. Os artigos ao falar. O, a, os, as, um. A gente olha isso aqui lá e fala: Meu Deus, o que que eu preciso de fazer para avaliar isso? E aqui tem um modelo, ó. Se a criança não apresentar em suas verbalizações habituais o uso de artigo, fazer perguntas do tipo. Então, aqui traz modelo. O que é isso? E assinalar o objeto, né? Mesa, brinquedo, livro. Ou de que cor é o sol? Em resposta a essa ação, é esperado que a criança utilize pelo menos um artigo definido e um indefinido. Então, eu vi o carrinho hoje. É isso que eu quero, esse o que complementa a frase, né? Esses artigos. Eu vi um carrinho hoje, um indefinido. Então, olha que rico que é isso aqui, gente. Isso aqui deu um trabalhão também para fazer. Inclusive, ele tem que passar por uma revisão ortográfica que na hora da digitação ele tem alguns errinhos até, tá? Quem entrar lá vai acabar vendo. Por isso que eu não falo muito sobre isso, mas quem entra no meu curso do Portage tem acesso a isso aqui e eu ainda vou conseguir fazer essas correções, mas olha só, são 578 páginas. Eu não consegui parar para fazer isso. Mas de modo geral, isso aqui, gente, contribui demais para a avaliação quando a gente não sabe como avaliar aquilo que está pedindo. Olha isso aqui. Lá no item aqui, ó, lá na avaliação, o item 28 de linguagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Ai, esse que eu peguei para dar modelinho aqui para vocês, ele tá assinalado algumas coisas. É, peraí que eu acho que eu não tô em linguagem. É o item 28, mas não é de linguagem que eu tô aqui. Porque aqui o item 28 de linguagem responde a perguntas de sim ou não. Mas aqui, ó, usa alguns substantivos que indicam grupo ou categoria. Então, isso aqui ele não tá em linguagem. Deixa eu ver em qual área que ele tá. E ainda eu fiz tudo essas separações, tá? Para vocês visualizarem, olha só. Bom, mas enfim, gente, eu não vou me estender muito, senão vai ficar cansativo para vocês. Olha, é de linguagem sim, de 2 a 3 anos, então vai ter esta habilidade aqui para vocês. Entendi. É que eu não fui seguindo as numerações que estão lá no Portage, ó. Então pode ver que começa com um e a linguagem lá não vai começar em um, mas é o mesmo objetivo que está sendo avaliado, tá? Então vocês vão olhar aqui que o objetivo que eu estou avaliando.
e vou procurar como que eu avalio esse objetivo, o que que eu tenho que falar, o que que eu tenho que observar. Então é algo bem completo mesmo. Não vou conseguir trazer todas as explicações aqui, porque o objetivo dessas aulas é serem aulas rápidas, né? Para vocês não desistirem de assistir até o final. Mas enfim, gente, está muito completo e eu quis trazer um pouquinho do Portage porque eu sei que tem profissionais ali comercializando formações do Portage em valores bem diferentes do que eu comercializo, mas é porque realmente eu entreguei tudo neste curso. Olha só, tem até vídeos meu aplicando com a minha filha, ó. Então, ai, não sei como que aplica. Agora, nós vamos para a habilidade chamada Coloca objetos atrás. Então, assim, não sabe como avaliar? Vai ver no vídeo, vai ver no guia do avaliador. Tem tudo para vocês, ó, e tem de todas as áreas, tá? Só não tem autocuidado, né? Porque autocuidado a gente pergunta para a família. Tem um bebê aqui, tá, gente? Por isso que às vezes eu tava dando uma olhadinha ali. Então, eu quis trazer isso para que vocês conseguissem visualizar a riqueza que é o meu curso do Portage, né? E o Portage, ele é só uma das capacitações que fazem parte ali da virada profissional. Hoje o Levizinho precisou estar aqui comigo, tá, gente? Hoje minha rede de apoio não ia conseguir ficar, não ia conseguir dar esse apoio, porque ele também tem as responsabilidades, né? Então, mas eu precisava estar aqui com vocês, né? Cumprir o meu compromisso com vocês e eu estou aqui com o Levizinho mesmo. Ele fica quietinho, né, gente? É uma bênção. Mas vamos voltar lá então para os nossos slides. Tá certinho aqui o compartilhamento. Então, vocês viram ali como que fica esse PEI, como que fica legal a gente montar esse PEI, né, com base na avaliação, como que fica organizado. Isso, gente, isso traz uma riqueza para o nosso plano de intervenção, para a gente visualizar como que vai ser, os resultados da criança, os resultados dela lá no período de reavaliação. Então, assim, é algo realmente muito rico, tá? Então, com uma avaliação bem conduzida, um PEI escrito com objetivos claros e funcionais, você começa a trilhar um caminho assertivo na prática clínica. Mas a atuação ela vai muito além disso. Temos manejo de comportamento, atuação no TEA não verbal, reunião com escola, orientação parental, coleta de dados, escrita de relatório e tantas outras questões. Olha quanta coisa que vai na intervenção. Então, não é só avaliar, não é só montar plano de intervenção, porque eu tenho, algumas vezes as profissionais me pedem isso, né, Gi? Eu quero saber parte de avaliação, mas depois a gente trava no plano de intervenção. Ah, eu fiz o do plano de intervenção, parece que tá tudo bem. Daí chega as outras questões, né? Chega a TEA para atender, chega a TEA não vocal, e aí tem reunião na escola para fazer, eu não sei o que que eu pergunto. E lá na virada profissional vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? Atuação no TEA não verbal, reunião escolar, inclusive eu vou disponibilizar checklist para vocês levarem para reunião escolar, orientação parental, como fazer, coleta de dados, tudo isso aqui faz parte da virada profissional, gente. Tá muito completo mesmo. Então, eu quero, né? Eu quero vocês nessa turma da virada profissional comigo. É a primeira turma, então eu tô assim muito animada mesmo, tá? Vou entregar tudo para vocês. Eu quero realmente viver essa virada profissional com vocês, tá? Eu vou acompanhar de pertinho, por isso que vai abrir e vai fechar a turma, tá bom? Então, eu quero direcionar vocês para uma atuação com clareza, segurança e resultados, né? Eu não quero mais, eu tenho medo disso, me sinto insegura, não sei se tá dando certo, não quero ouvir isso das minhas auroras, porque quem entrar na virada vai ser a Aurora e vocês vão ver, né, o porquê dessa nomenclatura lá no nosso grupo. Eu até coloquei hoje no grupo VIP, e isso vai ter também lá dentro da comunidade Aurora, que vai ser o nosso grupo exclusivo. Então, vocês já imaginaram ter acesso a tudo que vocês precisam para ter essa segurança na prática? Os meus cursos, eles foram todos estruturados seguindo as queixas apresentadas por vocês. Tudo que eu fiz até hoje, gente, eu fiz depois que vocês me pediram, né? Inclusive, meu primeiro foi um curso do Portage, não era esse todo completo assim, era o básico, né? Era as regras de aplicação, o gráfico, né? Aquele básico, depois eu fui aprimorando com base no que vocês traziam para mim. Gi, eu não sei o que que isso aqui está dizendo lá em linguagem, como que eu avalio substantivo? Às vezes é uma coisa que não está ali, né? É simples de avaliar, mas às vezes a gente esquece onde estão presentes, né, os substantivos na nossa fala. Então, vocês foram trazendo demandas, eu fui colocando no porto de hoje, ele é um curso completíssimo.
E ele foi o primeiro curso, né, que eu disponibilizei. Depois dele vieram todos os outros com base no que vocês me pediram. Inclusive a virada profissional, vocês me pediram. Eu coloquei a enquete lá no grupo do que vocês queriam. Tinha mentoria aba, tinha acesso a todos os cursos, tinha mentoria de intervenção precoce, mentoria de TEA. As pontuações, as votações ficaram praticamente iguais em acesso a todos os cursos, mentoria TEA e mentoria de intervenção precoce. Vocês só não queriam a mentoria com foco em aba. O restante vocês queriam muito e eu trouxe tudo isso. Então, a virada profissional, vocês vão ter acesso a todos os meus cursos, vocês vão ter a mentoria sobre intervenção precoce, vão ter a mentoria sobre investigação de TEA até a intervenção, né? A mentoria TEA da investigação até a intervenção. E muito mais, né? Tem outras mentorias também dentro da virada profissional. Então, tudo que vocês me pediram, eu estruturei dentro da virada profissional. Por isso que eu chamei de virada profissional, porque eu sei que realmente vai trazer uma mudança na prática de vocês, porque aqui tem tudo que vocês precisam, tá? E o que não tiver, vocês vão trazer para mim lá na comunidade Aurora e nós vamos levar para o diálogo nas nossas mentorias que a gente vai ter todo mês durante 6 meses, tá? Então, o que que tem lá na virada profissional? A capacitação prática clínica em psicopedagogia, onde eu apresento etapas cruciais do atendimento, desde acolhimento da família, anamnese, avaliação, sessão de vínculo, todas as etapas, né? Reunião escolar, Instagram, enfim, tem todas as etapas ali iniciais do atendimento. Aí tem também dentro da virada profissional a capacitação em avaliações psicopedagógicas mais investigação de TEA, que visa capacitar vocês a escolher protocolos de forma assertiva, de acordo com a queixa apresentada, e ainda traz uma imersão em como realizar investigação de TEA de forma assertiva. Capacitação em avaliação do desenvolvimento infantil com o Portage, né, que é imprescindível vocês terem o domínio do protocolo de um protocolo de avaliação do desenvolvimento infantil, e eu recomendo que seja o Portage. Vocês vão ter acesso, né, a toda a aplicação do Portage, as atividades que vocês precisam, os vídeos práticos eu aplicando com a minha filha. Então, assim, para não ficar dúvida, e se ficar, tem a comunidade Aurora para a gente dialogar. O Workshop Pay vai te capacitar a elaborar planos de intervenção que não são só uma lista de objetivos, mas sim um documento com objetivos bem definidos e com uma estrutura validada cientificamente. Trilha aba, gente, eu sou apaixonada por todos, né? Mas tem alguns que tem meu coração ali. Trilha aba também é completíssima, né? Para atuação ali com base em aba, sendo intervenção aba intensiva ou psicopedagogia com base em aba. Eu vou trazer o que vocês precisam para atuar, né, para levar a aba com assertividade para a prática de vocês. Levando aí uma atuação com base em dados, vocês aprenderão, né, que a prática aba não é só para TEA e vocês vão ver isso na prática, como que a aba muda vidas. E não muda só vidas de pessoas autistas, muda vidas de forma geral, porque a aba trabalha com comportamento e todos nós nos comportamos o tempo todo. Tudo é comportamento. Enquanto a gente estiver respirando, nós estamos nos comportando. E além da trilha aba, porque faz parte da trilha aba, vocês vão ter acesso ao grupo de estudos, né, para manter aí essa constante atualização na ciência, né, nas atualizações ali da própria ciência aba, né, da própria análise do comportamento. Sobre o Portage a gente já falou. Todas essas capacitações trará para vocês clareza, segurança e resultados. Mas eu sei que sozinha é difícil colocar tudo isso em prática. E é por isso que na virada profissional, além de todas as capacitações, vocês estarão dentro da comunidade Aurora, comunidade de terapeutas. Então vocês não vão estar sozinhas. Não vai ser só os cursos, né? Vocês vão ter direcionamento. E para além disso, 6 meses de mentoria ao vivo para que todo o conteúdo das capacitações sejam lapidados para a prática clínica de vocês. Nós teremos todas essas mentorias aqui conduzidas por mim. A primeira mentoria, passos essenciais da atuação clínica. A segunda mentoria, avaliações. A terceira, PEI mais planejamento de sessão, porque PEI é uma coisa, planejamento de sessão é outra. Mentoria, intervenção psicopedagógica e aba, onde a gente vai falar sobre estratégias ali de intervenção, vamos pensar em recursos, enfim. Mentoria Expert em TEA, da hipótese diagnóstica à intervenção e mentoria em intervenção precoce. Gente, é tudo. Eu realmente estou entregando tudo para vocês na virada profissional. E tem mais ainda, olha só. Eu fui em busca de profissionais que pudessem ainda complementar
ainda mais a virada profissional, trazendo uma experiência única para vocês. Então, dentro da virada profissionais, vocês vão ter uma capacitação de marketing estratégico de psicopedagoga para psicopedagoga. Então, não vai ser alguém que está falando de marketing de modo geral. Não, ela é psicopedagoga, elas são. São duas sócias, elas são psicopedagogas, elas captam paciente pelo Instagram, fazendo ali o marketing estratégico, e é isso que elas vão ensinar para vocês. E elas não têm equipe, elas fazem sozinhas. Então, eu fui em busca, né, dessas profissionais que pudessem agregar ali na virada profissional e, claro, na prática de vocês no dia a dia. Então, nós ainda vamos ter, né, workshop ao vivo com profissionais especialistas convidadas para dialogar sobre uma especialista em TDAH, uma especialista em dislexia. A profissional da dislexia ainda vai dar 30 dias de suporte para vocês, vai dar e-book com atividades, com estratégias de intervenção para dislexia. Tá incrível, tá? Nós teremos também especialista em atendimento a adolescentes, que não é o meu foco de trabalho, mas pode ser que chegue adolescentes para vocês e que vocês queiram, né, desejam fazer esse atendimento. Então, vocês vão ter acesso a isso também aqui nos nossos workshops. E também teremos uma profissional especialista em atendimento online para dialogar com vocês. Gente, tudo que for ao vivo, tanto as mentorias quanto os workshops, eles serão ao vivo, porém ficarão gravados. Não conseguiu participar? Já vamos para lá já. Não conseguiu participar? Vai ficar gravado, tá? Ou participou e quer rever, que é muita coisa, né, gente? Vai poder rever. E é um ano de acesso, tá? Então vocês vão ter bastante tempo ali para rever as aulas. Um ano de acesso, vou colocar um asterisco aqui, porque tem uma informação bônus muito importante, que já já ela vem. Chegando ao valor, não se assustem, não saiam do vídeo agora, porque não vai ser isso aqui, tá? Mas eu quis precificar cada uma das partes, né, ali da virada profissional para vocês entenderem o quanto valeria isso de forma individual, tá? Se fosse cada um. Aqui eu coloquei os valores parcelados, tá? De cada uma das minhas capacitações. Então, a prática clínica, né? Talvez vocês tenham visto já o divulgando por 247. Esse valor de 247 é o valor à vista, tá? Então, aqui tá tudo com o valor parcelado, porque eu também vou trazer aqui uma proposta de parcelamento para vocês da virada profissional. Então, aqui, todas essas capacitações, né? A prática clínica teria o valor de R$ 306. Avaliações psicopedagógicas e investigação de TEA, 244. A avaliação, a workshop pay teria o valor de 120. Trilha aba parcelado 617. Ah, Gi, mas por que que você colocou parcelado? Porque eu trouxe uma base aqui, olha. Né, uma base. Então, se fosse à vista, tudo isso aqui seria um pouquinho menos do que este valor aqui. A trilhaba, por exemplo, ela fora ali do parcelamento, ela tá no valor de 497. Então é pouca coisa que muda, tá? Eu trouxe o parcelamento porque na maioria das vezes, quando vocês vão comprar um combão assim, né, é comprado de forma parcelada. Então quis trazer essas precificações para vocês verem o valor, né, que tem dentro ali da virada profissional. O porte de 492, mini curso de marketing estratégico por volta aí de uns R$ 550. 6 mentorias em grupo comigo, R$ 600 cada uma das mentorias. Então, teria um valor ali de R$ 3.600 essas 6 mentorias. 5 workshops com especialista, né? R$ 300 cada um. Totalizaria ali um valor de R$ 1.500 de workshop. E a comunidade Aurora Clínica para Network tem um valor incalculável, porque é uma troca ali, é uma vivência profissional, é raciocínio clínico envolvido que não dá para calcular. Então, gente, seria quase R$ 8.000 parcelado. À vista sairia em torno de 6.500, R$ 7.000. Mas vocês não vão nem acreditar. Não vai ser nem metade deste valor. Então, vocês vão ter tudo isso, todas as capacitações, as mentorias comigo, os meus direcionamentos, os workshops com as especialistas, o mini curso de marketing para psicopedagogas, acesso exclusivo à comunidade Aurora, por apenas R$ 1.237,32 em 12 vezes de R$ 103. Contando que vocês teriam acesso um ano, né, a todas as capacitações. Seria, gente, um valor de R$ 103 investido mensalmente para vocês ter direcionamento na prática de vocês. É um valor bem abaixo do que vale.
Ou então quero fazer à vista. O valor à vista, o valor de R$ 997. Gi, mas por que que tá tão barato assim se vale tudo isso? Se vocês forem lá comprar os meus cursos, vocês podem ver lá, tá? Daria este valor aqui, tá? Mas por que que tá tão baixo assim o valor? É a primeira turma da virada profissional. A virada profissional ela vem como um propósito mesmo para mim. É por isso que eu pensei no nome da comunidade de Aurora Clínica, um nome que tem muito significado. Então é algo assim, é um começo de algo que também é uma virada para mim, porque eu sempre quis contribuir de forma intensiva. E eu sentia que faltava algo. Então a profissional comprava trilha, mas também queria o conhecimento da psicopedagogia. Ou então comprava o Portage, mas também queria trilha. E aí sempre ficava assim, sabe? Né? Fazia um, não conseguia fazer o outro. Então eu falei, eu quero tudo. Eu quero que elas tenham acesso a tudo, porque eu sei que elas vão ter a verdadeira virada. Não estou dizendo, gente, que quem foi comprando de um a um não teve resultado. Teve. Mas aí sempre ficava assim, ah, mês que vem eu compro aquele. E tal momento eu compro esse. E elas estavam o quê? Adquirindo essas capacitações e atuando sozinha. Mas eu quero estar ali, eu quero acompanhar. Então é por isso que a virada profissional ela veio como um propósito também para mim. E é a primeira turma. Então a primeira turma ela vem com este valor bem abaixo e por conta disso isso nunca mais vai se repetir. Não vai ter mais virada profissional neste valor, tá? Vai ficar gravada essa aula aqui. Se um dia vocês verem eu falando da virada profissional nesse valor, vocês vão falar: Ó, Giovana, você é mentirosa. Vocês não vão me ver, gente, é verdade, tá? Realmente é um valor exclusivo para a primeira turma, porque eu quero ter essa turma da virada profissional, acompanhar vocês, eu quero viver isso junto com vocês e acompanhar, e eu não vou colocar um valor altíssimo para que eu consiga atender vocês, né? As profissionais que estão iniciando, quem ainda não conhece a minha didática, né? Então, quero investir, quero crescer com a Gi, quero participar dessa virada profissional. Aproveitem, porque é a primeira turma que tem este valor aqui bem abaixo do que vale, muito abaixo. E ainda adquirir hoje essa capacitação. Hoje eu vou falar o dia, né? Porque vai ficar gravado isso aqui. Então, hoje, dia 29 de maio de 2025, vai ter acesso a todas as capacitações por 2 anos. Não vai ser um, vai ser 2 anos, tá? Acesso a todas as capacitações. Comprou a partir de amanhã. É 1 ano, tá? Acesso às capacitações. Então, esse é mais um bônus que eu coloquei para quem fazer as inscrições ainda hoje e entrar para a comunidade Aurora e entrar para a virada profissional e viver ali esses 6 meses intensivo comigo, tá? E eu vou realmente acompanhar vocês, eu vou participar dessa virada profissional de vocês. E eu tenho tanta certeza que vocês fazendo a virada profissional vai dar certo, que tem uma garantia condicional. Por que que é condicional? Porque eu preciso ter a certeza que vocês colocaram em prática aquilo que eu abordei, aquilo que eu ensinei, e ainda assim vocês não tiveram resultados. Então, quem quiser pedir o dinheiro de volta, vai ter 6 meses, tá? Para pedir o dinheiro de volta. A lei do consumidor, ela pede só 7 dias, ela garante, né, pro consumidor apenas 7 dias. Eu vou trazer 6 meses para vocês. Quem quiser pedir o dinheiro de volta, não tá havendo resultados. Em 3 meses, vocês vão entrar em contato comigo. Quem quiser o dinheiro de volta, vai falar, Gi, não tá dando certo. Eu vou enviar um documento para vocês me provarem ali o que vocês vão me mostrarem, né? E provarem também que vocês levaram para a prática aquilo que eu ensinei, escolheram um protocolo adequado, fizeram um P bem feito, estruturaram o planejamento de sessão. Então, vocês vão me mostrar, né, que vocês fizeram aquilo e não tá tendo resultado. Se isso acontecer em 3 meses, vocês vão entrar em contato comigo. Eu vou analisar ali o que você fez, né? Se eu realmente ver que você tomou várias atitudes e perceber alguma coisa que está faltando, você vai ter uma consultoria comigo ou com alguém da minha equipe para direcionar um plano de ação para os próximos 3 meses. Se ainda assim você colocar esse plano de ação em prática, fez tudo, em 6 meses não teve a virada profissional, você não conseguiu atuar com clareza, segurança e resultado, eu devolvo o seu dinheiro mais R$ 500. É muita certeza que vai dar certo, né? Então, além de eu devolver o seu investimento, eu te dou um pouco mais ainda, gente. Sabe por que que eu tô falando isso? Porque eu sei que isso não vai acontecer. Eu não vou precisar devolver o dinheiro de ninguém, porque eu tenho certeza que o que tá na virada profissional é o suficiente para vocês
viverem a virada profissional. Mas é claro, vocês precisam implementar, né? Não é só fazer a inscrição e agora vai ser mágica, né? Vai chegar aqui. Não, vocês vão implementar. Teve dúvida, vocês vão levar na comunidade Aurora e eu sei que assim vocês vão viver a verdadeira virada profissional. Eu nunca fiz isso, tá? Quem já me acompanha há mais tempo nunca me viu fazendo esse tipo de loucura mesmo, mas não é loucura, sabe por quê? Eu confio. Eu confio porque é o que eu vivi. E eu vivi muitas viradas profissionais na minha vida, né? Eu abri clínica, eu vendi clínica por causa que eu, né, foquei ali no trabalho com as profissionais mesmo, principalmente depois que o Levizinho nasceu, então eu precisei tomar um rumo ali, não dá pra gente dar conta de tudo, né? Então hoje eu não estou com a clínica, eu estou só na capacitação de profissionais porque isso é o meu propósito. Vou voltar porque eu gosto do atendimento com as crianças. Provavelmente, quando o Levizinho estiver melhor, eu volto para a prática porque eu gosto de estar com as crianças, mas em horários bem reduzidos. Assim como era já, eu tinha clínica, mas eu não tinha um monte de pacientes porque eu sempre estava a maior parte do tempo conversando, ensinando, dando aula para profissionais. Então, esse é o meu propósito. E a virada profissional ela acendeu realmente ali um alerta em mim, uma chama mesmo, a vontade de entregar tudo. Então, realmente, vocês vivendo a virada profissional, vocês vão ter acesso a tudo que virou para mim também várias chaves, né? Eu fui de AT para supervisor, de supervisora para psicopedagoga, de psicopedagoga para professora de pós-graduação, de supervisora dentro de uma clínica, eu fui para supervisora autônoma, né? Então as pessoas chegam até mim, não é uma clínica que me manda profissionais, então eu alcancei, gente, muitas viradas de chave. E a virada profissional, ela é mais uma virada de chave para mim, porque é algo único. Eu nunca fiz isso, tá? Isso aqui realmente eu nunca fiz. Então, finalizando todas as capacitações, mentorias, direcionamento, mini curso marketing para psicopedagogas, acesso exclusivo à comunidade Aurora por apenas R$ 1.237,32 em 12 vezes de R$ 103,11 ou R$ 997 à vista. Tudo isso é limitado. Teremos turma fechada para que eu consiga acompanhar a virada profissional de vocês. A próxima turma eu imagino que vai ser só ano que vem. Por que que eu imagino? Que às vezes essa questão aqui pode até se modificar, mas este valor nunca mais vai acontecer, tá? Eu posso até chegar a fazer outra turma mais para frente, né? Conforme eu vejo que eu consigo, porque eu tenho um bebezinho, né? Então aqui eu tenho que contar com a minha rede de apoio também para oferecer o melhor para vocês. Então pode ser que em algum momento esse ano eu faça outra virada profissional, mais lá para o final do ano. Talvez, mas este valor nunca mais vai estar disponível, tá bom? E nem esse bônus, né, gente, de 2 anos de acesso para quem adquirir hoje é 2 anos de acesso a todas as capacitações. Então, as inscrições se iniciam hoje, né, e finalizam dia 6 ou quando as vagas encerrar, tá? Se muita gente se inscrever, eu ver que não, preciso encerrar, senão não vou conseguir dar suporte para todo mundo, eu vou encerrar antes do dia 6. E a quarta palavra-chave, né, a quarta e última palavra-chave é a palavra profissional com exclamação no final, tá? Gravem ali esse exclamação no final. É isso, meninas. Finalizamos a semana Primeiros Passos. Vou disponibilizar o link de inscrição da virada profissional. Quem adquirir hoje ganha mais 1 ano de acesso aos cursos, né? As capacitações todas com 2 anos de acesso. Então é isso. Espero vocês na comunidade Aurora e estou muito animada para viver essa virada profissional junto com vocês. Até mais, meninas.